Olá, alunos, alunas, tudo bem? Professor Yelton, professor de História, e vamos dar continuidade ao nosso assunto referente, né, aos movimentos que acontecem na Primeira República. Na última aula nós falamos sobre aqueles movimentos que acontecem no campo, que acontecem no meio rural, dando ênfase a três movimentos, que foi Canudos, Contestado e Cangaço. E a partir de hoje nós vamos começar a falar sobre esses movimentos que acontecem no meio urbano, ou seja, que acontecem nas cidades. Tá bom, galerinha? Então nós vamos começar a falar nesse momento sobre as contestações nas cidades. Tá? Essas contestações elas vão estar associadas geralmente à onda migratória, né, que acontece nesse momento. Né? É uma onda em que diversos sujeitos de outros países vão se direcionar lá por volta de 1887 até 1930 para o Brasil. Então, cerca de 3,8 milhões de estrangeiros, eles passam a habitar, eles passam a viver, eles se fixam no Brasil. Dentre esses estrangeiros, nós temos principalmente a figura de italianos, espanhóis, japoneses, alemães, libaneses, sírios e portugueses, tá bom? Não foram apenas esses sujeitos, outras pessoas de outras áreas do planeta, né, também se direcionaram para o Brasil, mas esses foram que se destacaram, tá bom, galerinha? Esses migrantes, eles vinham principalmente desses países europeus, né, que tinha passado por um processo de industrialização lá na segunda metade do século XIX, né? Diante desse processo de industrialização, né, vai haver uma seleção de sujeitos, de pessoas para trabalhar, né, nas fábricas, nas indústrias da Europa naquele período. Né? E muitos também vão ficar de fora. E esses 3,8 milhões de estrangeiros que vêm para o Brasil, lá no finalzinho do século XIX, início do século XX, como eu mostro para vocês aqui, né? Geralmente eram sujeitos que não conseguiam trabalho dentro dessas fábricas, estavam passando por problemas sociais muito grandes, principalmente, né, associado à fome, associado à miséria, né? E eles viam no Brasil, né, diante do discurso do próprio governo da época, né, uma chance de melhorar a sua vida e depois retornar para a sua terra natal, que, claro, não acontece nesse momento. Tá bom, galerinha? Então, tudo isso vai influenciar para que esse sujeito, essas pessoas, elas se direcionem para o Brasil nesse período. Mas quem eram essas pessoas? Geralmente eram jovens sem qualificação, como eu falei para vocês agora há pouco, né? Então, esses sujeitos, esses jovens sem qualificação, eles se direcionavam principalmente para as regiões cafeeiras dos atuais estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, tá? Aquelas principais áreas de produção do café nesse momento que nós estamos vivendo. Nós já falamos da importância dessa área, né, anteriormente, e aqui, né, essa área ela aparece novamente mostrando, né, sendo apontada aqui como local que vai receber esse contingente populacional de imigrantes nesse período, tá bom? Então muitos deles, principalmente alemães e italianos, eles também vão se instalar, né, na região sul do Brasil. Então a gente percebe o quê? Principalmente na arquitetura, né, de cidades da parte sul do nosso país, né, muito presente uma característica da arquitetura, né, europeia, né, principalmente italiana e alemã. Tá bom, galerinha? Como é mostrado aí na imagem para vocês. Nesse momento também nós vamos começar a perceber, né, que desde o final do Império, dos últimos anos do Império, parte dos capitais gerados pela economia cafeeira, ela vai passar a ser aplicada na indústria ou em outras atividades, né? Então, o lucro do café, além de ser revestido em novo cafezais, né, também vão estar direcionados a quem? A instalações necessárias à produção, né? Ou seja, a instalação de indústrias nesse momento. Então, a relação entre a lavoura cafeeira e a indústria, ela é explicada da seguinte forma, né? Pelo fato
de haver a necessidade de se produzir esse café em larga escala e de escoar esse café por meio de ferrovias, por meio de portos, por meio de companhias de navegação, de estradas e produção de energia elétrica. Então nós vamos perceber o que nesse momento? Que vai ocorrer um crescente, né, um crescimento no setor industrial. E a partir desse crescimento nesse setor industrial, nós vamos perceber um aumento do número de trabalhadores nessas indústrias, principalmente de imigrantes nesse momento, tá bom? Esses trabalhadores eles vão enfrentar situações totalmente deploráveis, eles vão viver péssimas condições de trabalho, como jornada de trabalho entre 14 e 16 horas. Eles não vão ter indenização caso aconteça algum acidente dentro dessas fábricas, dentro dessas indústrias. Eles não têm direito a férias remuneradas, eles não têm direito a um salário mínimo e nem qualquer proteção ao trabalho infantil. Tá bom, galerinha? Nesse momento, as crianças também vão compor esse quadro de funcionários, esse quadro de operários, né, dentro das indústrias, né, assim como mulheres, né, e os homens. Os homens eles vão predominar nesse setor metalúrgico e portuário. Já as mulheres e crianças elas vão predominar na indústria têxtil. Né? E lembrem lá quando nós falamos da Revolução Industrial que acontece na Europa lá no século XVIII. Né? Essas mulheres e crianças elas também vão compor esse quadro de operários. Né? Embora essas mulheres e crianças elas estivessem exercendo a mesma função que os homens, essas mulheres e crianças elas estariam o quê? Elas estariam recebendo um salário bem menor do que esses homens. Né? Então a gente percebe uma desigualdade, essa questão de gênero dentro das fábricas. Isso vai acontecer também aqui no Brasil, né, no finalzinho do século XIX e início do século XX. Tá ok, galerinha? Então aqui eu trago uma imagem para vocês, né, referência a essas atividades, principalmente de mulheres dentro dessa indústria têxtil. E lá embaixo nós temos um breve comentário sobre essa imagem, né? Essa imagem que retrata as operárias das tecelagens Maria Ângela das indústrias reunidas de Matarazzo, né, em São Paulo, lá na década de 20. Né? Essas fábricas têxteis, elas empregavam um grande número de crianças e mulheres que recebiam salários mais baixos que os dos homens adultos que desempenhavam, muitas das vezes, as mesmas funções, tá? Como eu falei agora há pouco. Tá bom, galerinha? Mas o operariado, ele vai diante desses problemas, né, diante dessas questões de descaso, né, para com eles vão começar a se mobilizar. E quem era esse operariado? Como eu falei agora há pouco, a maioria era imigrantes, né, vindo da Itália, vindo da Alemanha, né, vindo de Portugal, vindo da Síria, né, e eles tiveram um papel importante na formação dos primeiros sindicatos no Brasil. Por quê? Porque foi principalmente por meio desses imigrantes que as ideias socialistas, que as ideias comunistas, que as ideias anarquistas, elas chegam até o Brasil e passam a ser difundidas dentro do país. Né? Então eles vão ter esse papel importante na formação desses primeiros sindicatos, né? Justamente porque eles vão ter um contato muito grande, eles vão aprender muito sobre essas mobilizações na Europa e quando eles chegam aqui no Brasil, eles passam a se mobilizar e passam a influenciar os outros operários nesse momento. Além disso, eles vão criar também uma imprensa operária e nessa imprensa operária, eles vão começar a retratar, a publicar questões referentes, né, as questões sociais que eles vêm vivenciando diariamente dentro das fábricas, os problemas sociais, né? A relação com o próprio patrão, a relação com o próprio operariado. Tá bom, galerinha? Além disso, nós vamos ver nesse momento que esses imigrantes eles vão ser responsáveis, né, pelas organizações das primeiras greves no Brasil, né? As primeiras greves dentro, né, desse sistema industrial que o Brasil está vivenciando desde então. Então, a mais poderosa mobilização operária desse período vai ocorrer na cidade de São Paulo, né, e ficou conhecida como a Greve Geral de 1917. Com forte influência do anarcossindicalismo, essa greve ela tem início no setor têxtil,
né, e vai se espalhar para outros ramos. Esse movimento ele vai ser violentamente reprimido pela polícia, né? Apesar disso, os trabalhadores eles vão conquistar benefícios, né, significativos para eles naquele momento, como a construção de moradias populares e a regulamentação das condições de higiene e de segurança nas fábricas. Tá bom, galerinha? Né? Também nesse momento, por conta desse processo de industrialização que vai estar se intensificando cada vez mais no Brasil, as cidades elas vão passar por um processo de crescimento, não só crescimento associado à área da cidade, mas também um crescimento populacional, tá bom? Esses crescimentos populacionais vai ocasionar diversos problemas sociais nesse momento. Mas essa questão nós vamos estar tocando, nós vamos falar mais lá na frente, quando a gente trabalhar outros assuntos referentes, né, a esses movimentos que surgem nessa primeira república ligada ao meio urbano. Tá bom? Mas aqui eu trouxe algumas características desse crescimento das cidades nesse momento. Nós vamos perceber a instalação de novas indústrias, a instalação de estabelecimentos comerciais, a instalação de habitações operárias, que vão impulsionar o tempo todo, principalmente o setor da construção civil. Tá? Então vai acontecer um contrato de pedreiros, de carpinteiros, marceneiros, serventes de obras e de outros profissionais para estar atuando, principalmente, né, nesse processo de urbanização, nesse processo de modernização que a cidade passa a vivenciar desde então. Tá bom, galera? Diante disso, nós vamos começar a perceber um avanço da urbanização no período, só que esse avanço ele não vem acompanhado de um planejamento público, né? E isso vai causar uma intensificação dos problemas sociais. Então eu trago esse quadrozinho para vocês aí embaixo, dizendo que as cidades passaram a ser ocupadas de maneira irregular, né, com moradias inadequadas, nas quais as condições de higiene eram péssimas, eram precárias, né, e que acabavam facilitando a proliferação de muitas epidemias, de muitas doenças. Nesse momento aí nós vamos ter a proliferação muito grande da febre amarela, nós vamos ter a proliferação muito grande, né, de uma doença que vai causar um reboliço, principalmente no Rio de Janeiro nesse período, né, onde as pessoas elas vão se revoltar, né, diante de uma ação médica nesse momento, que vai ser chamada de revolta da vacina, que nós vamos ver mais lá na frente. Qual é essa doença? É a varíola, a proliferação da varíola, tá? Mas quando a gente falar da revolta da vacina mais lá na frente, nós vamos tocar nesse assunto, tá bom, galerinha? Então aqui eu trago para vocês uma outra imagem referente, né, às moradias, né, desses sujeitos, desses operários, né, nesse momento. Muitos deles viviam em cortiços, né, cortiço que era uma espécie de habitação onde diversas famílias moravam em um único cômodo, né? E quando uma pessoa adoecia, a proliferação da doença ela se instalava de uma forma tão intensa, tão grande, que as outras pessoas acabavam adoecendo também, né? Além disso, né, era uma moradia, era um tipo de moradia em que as famílias de baixa renda se encontravam, né, em que os cômodos das construções eram divididos e habitados por uma ou mais famílias, enquanto que as demais instalações elas eram de uso coletivo. Por exemplo, o banheiro. Havia um único banheiro, geralmente dentro dos cortiços, né? E esse banheiro era de uso coletivo. Todo mundo usava aquele banheiro. A pia, né? Às vezes era um número de pias bem reduzidas, onde aquelas famílias elas tinham que utilizar diariamente aquelas pias. Então, conflitos, né? Brigas aconteciam diariamente dentro desses espaços. Tá bom, galera? Então, na nossa próxima aula, nós vamos trabalhar a questão das reformas urbanas, nós vamos falar da revolta da vacina, nós vamos falar da revolta da chibata, né, e outros movimentos que acontecem aí nesse momento no meio, né, urbano do Brasil. Tá bom, galera? Então, até a nossa próxima aula. Um abraço!